ceiarmos à mesa no reino de Deus. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto, pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Eu sou o pão da vida, da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto, pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados, os cansados, e eu lhes darei o alívio pra alma, e eu lhes darei o meu descanso. Lembrem-se, eu sou o bom pastor. Lembrem-se aqueles que o Pai me deu. Tem a vida eterna e não perecerão. Estão em minhas mãos e não se perderão. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por vocês. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto, pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude,
seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É uma alegria para nós nessa noite, uma noite um pouco mais fria, né? Estarmos aqui para louvarmos a Deus, orar, meditar na palavra. Então você já sabe, né? Nossos cultos de oração, você tem o privilégio de colocar o seu pedido de oração nos comentários, né? Compartilhar com um amigo. Então, quero convidar você nesse momento. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim, momento, realmente live não é um culto, né? Não é a mesma coisa que um culto público. Mas você pode fazer desse momento. Lá em casa, normalmente quando a gente vai fazer culto doméstico, a gente desliga tudo, para nada tirar a nossa atenção do tempo em família de estudar a palavra. Então o momento agora é você desligar tudo, a não ser, né, não sai da nossa live, mas ficar junto ali e prepara o seu coração para ouvir a palavra, para a gente orar junto. Então vamos dedicar esse momento ao Senhor, de verdade mesmo. Não importa o que você está fazendo, mas você, com a sua família, você pode estar celebrando a Deus. Vamos cantar juntos? Então, reservem um espaço, um lugar, se acomode, vamos louvar o nosso Deus. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo e te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste
o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santifica, em nós sempre habita, Santo Espírito Consolador. É verdade, ó Pai. O Senhor é nosso Pai de amor. E como é bom perceber o amor do Senhor, o teu carinho, a tua graça, o teu Santo Espírito trabalhando em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado. Mas tudo isso nós temos por causa de Jesus Cristo, que nos possibilitou uma vida eterna ao teu lado, Pai. Nós louvamos, Pai, e engrandecemos o teu nome. Receba nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado, Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Amém? Que obra que Jesus fez naquela cruz do Calvário, entregando a sua vida por nós, derramando o seu precioso sangue, que nos purifica,
de todo o pecado. E foi Ele que nos tirou do lamaçal do pecado. Foi Ele que me tirou desse lamaçal. Então há motivos para a gente louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém? Alguns recadinhos. Hoje nós vamos ter uma reunião com a diretoria após o culto e vamos passar mais informações para os irmãos, né? Se vamos voltar, né? Fazer cultos presenciais, né? Mas ainda a gente precisa ver se vai mudar alguma coisa no final de semana, onde saiu um decreto do governador dizendo que até 25%. Se assim permanecer, poderemos estar no próximo domingo aí, né, com culto presencial. Fique atento às redes sociais da igreja, aos grupos. Você que é líder, meu irmão, você é uma peça fundamental, né? Está repassando os avisos. E tem uma notícia melhor para você. Não sei se você está acompanhando a série de estudos que o pastor Joel está fazendo todos os domingos. Bênção demais, irmãos. E domingo é 1 João 3,16. Um texto precioso. É precioso, irmãos. Deus vai falar contigo de uma forma que você vai sair arrepiado. Se preparem. Então, no próximo domingo, não faça nada que não seja importante. Sabe, tem coisa que é importante, mas não é urgente, né? Então, não deixe de participar, irmãos. Essa série é fantástica, sabe? Muitos irmãos estão estudando 1 João. E eu convido você, irmãos, a morar lá em 1 João. Estuda todo dia, leia, faça como devocional. É bênção de Deus, irmãos. É pura escritura. Então, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, você não pode perder, né? Existem outras coisas, eu sei que você gosta de fazer aos domingos, mas é uma bênção a gente estar junto ouvindo a palavra de Deus. Eu, como descendente de italiano, eu não gosto de nada que fica, eu gosto de ficar me mexendo, né? Sem risos aí, tá, irmão? Original, italiano original. Brincadeira, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos, nós vamos voltar lá, né, irmãos? Eu preciso terminar aquele texto, né? Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Vamos orar? Vamos pedir para Deus falar aos nossos corações. E aquilo que Deus falar nos nossos corações, a gente possa colocar em prática. Amém? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir o Senhor falar conosco. Tenha misericórdia, Pai, do pregador, porque ele é miserável pecador. Foi o Senhor que me salvou. Use a minha vida, Pai, para o louvor da Sua glória. E que essa palavra possa falar com meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, versículo 11. Então vamos relembrar, né? 2 quartas-feiras aí, nós tivemos uma pregação do irmão Luiz Madeira, uma bênção, o pastor Horst, né? E eu tinha parado no versículo 10, né? Com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima, né? Tendo, em algumas versões vai falar honra, né? E lembrando, né, para a gente, desde aquele dia que eu comecei a exposição, o capítulo 12, do capítulo 1 até o 11, é doutrina, ensino, o apóstolo Paulo. E capítulo 12, ele vai começar a fazer essa exposição da questão prática do ensino dele. E nós começamos no versículo 9, que vosso amor seja sem hipocrisia, né? Falamos bastante sobre isso. Na outra quarta falamos do versículo 10, e hoje nós vamos estar a partir do versículo 11. Sede diligentes, sem preguiça,
fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse versículo, em algumas versões, ele vai mudar. Na versão da linguagem de hoje, vai trazer: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Na Almeida, Revista Corrigida, está: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E na minha versão, a Jerusalém, que eu estou usando: sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Talvez a pergunta que vem à sua mente parece, nós falamos muito sobre o amor fraternal. E parece que o versículo 11, se você fizer uma leitura correndo do texto e não prestar atenção, você pensa que está desconexo. Mas nós vamos ver essa noite que ele não está desconexo, né? Então vamos lá. A primeira parte do versículo: sede diligentes, zelosos. Olha só, essa palavra o apóstolo Paulo repete ali no capítulo 12, versículo 8, quando ele está falando dos dons. Veja lá: quem o dá exortação, exortando; aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade; aquele que preside com diligência. Essa palavra volta a aparecer. O que é essa palavra diligente? É cuidado, zelo, né? Por isso que eu coloquei diligente e zelo, porque em algumas versões também vai aparecer essa palavra zelo. Sede diligentes. A versão, a NTLH, ela traz também uma ideia que o texto no original vai falar: trabalhem com entusiasmo. Por isso que aqui eu quero trazer algo interessante para os irmãos, para que você possa compreender a fundo esse texto. No original está exatamente como está aqui na Bíblia de Jerusalém: sede diligentes, sem preguiça. Quer ver? Olha o que o apóstolo Paulo, a palavra que ele usou para falar sobre isso. Refere-se, a palavra que aparece ali, refere-se a uma pessoa com atitude relutante, sem vontade de participar. Ou seja, preguiçoso, desinteressado. E nessa noite eu quero começar, nós vamos estudar esse versículo, eu quero que você, ao final, entenda a mensagem desse versículo. O apóstolo Paulo está pegando o gancho do final do versículo 10, que fala: preferindo dar honra aos outros, Paulo exorta para sermos diligentes e zelosos, porque apenas e somente assim evidenciamos um amor genuíno. Só assim nós evidenciamos um amor genuíno. Aqui, no texto, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para que não venhamos cair em uma prática religiosa morta e vazia. Então veja, ele está terminando o versículo 10 e começa falando: sede diligentes, não seja preguiçoso. Sabe por que Paulo está tratando sobre isso? É que na vida cristã, como ele começa no versículo 12, ele vai tratar os dons, e aqui ele vai tratar sobre a perseverança do cristão. Nós corremos o risco, irmãos, de entrar em que nem meu pai sempre fala para mim, um ativismo vazio. Ou seja, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu consigo falar para uma pessoa aqui no corpo, aqui na igreja: eu amo você, viu, irmão? Mas isso, parece que essa palavra já entrou dentro do meu vocabulário. Eu estou na igreja: boa noite, irmão, graça e paz. Mas a minha vida, ela não está como o apóstolo Paulo vai ministrar nos nossos corações hoje. E é por isso que eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele fala assim no versículo 11: sede diligentes, sem preguiça, fervorosos no Espírito. Algumas versões vão falar com o Espírito, no Espírito. Fervorosos
de espírito. Porque se nós parássemos na primeira parte do versículo, a ideia ficaria que a força, ou seja, imagine alguém chegando para você, irmão, você precisa ser ânimo, não seja preguiçoso. Mas Paulo sabe que eu só vou ser diligente e eu só vou ser zeloso se eu for fervoroso no Espírito. Porque a minha natureza é má, ela é corrompida, ela não deseja fazer a vontade de Deus. Então, para que eu evidencie o meu amor para os meus irmãos, para que eu evidencie os dons, como o apóstolo Paulo vai citar ali, a partir do versículo 3, para que a minha vida cristã, vamos colocar assim, como mordomia cristã, seja de verdade, eu preciso ser fervoroso no Espírito. O homem natural não tem esse entusiasmo, como traz a linguagem de hoje. O homem natural, ele não tem esse entusiasmo. A gente só consegue através do Espírito Santo. Nós necessitamos que o Espírito Santo nos encha de zelo, do entusiasmo para viver uma vida de amor e dedicação ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, algum comentarista, o William Hendricks, ele vai dizer assim, por isso que o apóstolo Paulo coloca assim, sede diligente e já em sequência, sede fervorosos no Espírito, porque o homem natural, ele não consegue. Sabe por que você, às vezes, a vida cristã parece morta, sem sentido? Esses dias conversando com uma pessoa, quantas pessoas... Ontem mesmo eu conversei com um amigo que mora em outro estado e falou, Lucas, eu estou com a minha vida cristã lá embaixo. Ele só não usou essa palavra, mas como se ele dissesse assim, eu estou sem o fervor do Espírito. Estou desanimado. Como que um cristão vai evidenciar frutos do Espírito, amor ao próximo? Somente no fervor do Espírito Santo de Deus. Mas você pode estar se perguntando, mas como ser fervoroso no Espírito? Nós estamos estudando com o pastor João todo domingo aí, na Escritura. O fervor deve ser baseado no conhecimento e entendimento das Sagradas Escrituras. Não existe fervor, avivamento, se não for pelas Escrituras. E eu quero ler, o apóstolo Paulo nesse versículo usou umas palavras, gente, que eu fiquei boquiaberto. Veja só o sentido da palavra que ele usou para fervor, que é de um verbo primitivo, antigo. A ideia é propriamente borbulhar, porque está quente o suficiente para ferver. Uma água borbulhando, quase em ponto de ferver. Para mostrar grande zelo, será ardentemente apaixonado, profundamente comprometido. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar essa palavra. Sede fervorosos no Espírito. Você não vai conseguir ser zeloso, diligente, sem o fervor do Espírito Santo. Então, somente cheios do Espírito Santo. E aqui a gente tem que tomar cuidado, né, com algumas coisas. Fervor não está se no louvor eu estou com a mão erguida, se eu canto pulando, dançando. Fervor espiritual não tem a ver com o externo, mas sim interno. Fervor cristão é o resultado de uma íntima comunhão com Deus, mediante o estudo diário da Bíblia e uma vida de oração. Sabe por que muitas vezes nós entramos no automático? Sabe por que nossos relacionamentos não são genuínos, como nós estudamos e como o Joel pregou domingo? Sabe por que não é a vida? Parece que a gente está aqui, mas não está, ou às vezes não faz falta. Muitas pessoas, isso é relatos e mais relatos, se você pesquisar na internet, você vai encontrar de pastores que vários irmãos abandonaram. Mas sabe por que abandonaram? Porque estava numa religião, estava em um sistema,
já não tinha o fervor do Espírito. E sem o fervor, meu querido irmão, você não consegue amar o seu irmão, você não consegue exercer seu dom, você não consegue viver a vida cristã. É no fervor do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo é tão enfático. Quando uma pessoa cheia do Espírito, fervorosa, produz algo na vida do cristão fantástico. Ele produz mudanças. Pergunta que eu te faço: como está a sua vida com Deus? Como que você tem caminhado com Deus? Quais foram os malefícios da pandemia na sua vida? Talvez Deus está ministrando na sua vida há muito tempo e você não está ouvindo. A vida cristã, meus irmãos, como o apóstolo Paulo diz aqui, ela tem que ser cheia de fervor, porque eu não consigo amar, eu não consigo cuidar do meu irmão, eu não consigo servir, eu não consigo fazer nada, se não for algo que vem do Espírito Santo. A vida cristã, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Jesus falou: eu vou deixar outro. E ali quando Jesus fala o outro, é da mesma essência, o Deus Espírito. Mas isso a gente tem que buscar na palavra de Deus, diariamente. Ser fervorosos no Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não termina o versículo assim. Então ele continua ali, ó: sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Algumas versões vai trazer servir ao Senhor. Mas eu fui bem curioso no texto e fui pesquisar, né? Muitas palavras. E a palavra que o apóstolo Paulo usa ali, ela deriva de uma palavra doulos, que é escravo. E a ideia aqui é o seguinte: propriamente, então aqui a ideia de escravo é servir como escravo, tendo todos os direitos de propriedades pessoais atribuídos ao proprietário. Percebe? Todos os seus direitos agora é do proprietário. Que proprietário? O Senhor Jesus Cristo. Paulo aperta mais, fervoroso no Espírito, para que você entenda, meu querido irmão, que você é escravo. Paulo, ele vai usar, Pedro, não sei se você já prestou atenção, quem já leu a primeira carta de 1 Pedro e 2 Pedro, na primeira carta ele fala Pedro, servo, na segunda ele usa uma palavra diferente, ele usa escravo. Escravo. Paulo várias vezes vai usar essa palavra. E por que será essa palavra que Paulo usou? Qual que é a ideia? Ser diligente, e uma pessoa que é fervorosa em espírito, ele está servindo ao Senhor. Em todo o tempo oportuno, essa pessoa está servindo ao Senhor. Você sabe por quê? Porque a prioridade dele não é mais meus sonhos, não é mais as minhas vontades, mas é a vontade do meu Pai. Alguém cheia do Espírito Santo, que entende sua posição, que entende que é escravo. Quem é meu dono é o Senhor Jesus Cristo. E eu gosto que eu fui atrás dessa palavra também, a ideia é que eu sirva em todo o tempo. Quando eu estou lecionando, aí que está o X da questão, irmãos, que o dia que você entender isso, muda totalmente a sua vida. O seu patrão não é aquele patrão que está lá no seu serviço, o seu patrão é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu acordo de manhã, eu acordo cedo, gente, meu estúdio lá é na beira da minha cama, mal eu levanto eu já estou nele assim, né? É tão gostoso a vista que eu tenho, eu abro a janela e já falo, Senhor Jesus, que a minha aula seja para a tua glória. Está entendendo? E quantos alunos eu já ajudei, gente?
fora de aula, me procuram. Porque quando eu entendi que a minha vida é para a glória de Deus, não importa o que eu faça, seja lecionando, pregando, na rua, você no seu trabalho, se você está cheio do Espírito Santo, aonde você está servindo ao Senhor. Você está servindo o seu próximo, você está servindo a sua igreja, você ama de verdade. O teu amor para com Deus é genuíno. Percebe a ideia do apóstolo Paulo? Em todo o tempo. Não seja preguiçoso, meu irmão. Não seja preguiçoso. Eu sei que muitos estão cansados, desanimados, mas a palavra de Deus está chamando a nossa atenção. Não seja preguiçoso, encha-se do Espírito Santo, acorde mais cedo, vai orar, vai estudar a palavra de Deus. Porque aí você vai experimentar esse fervor. E muitas coisas na sua vida vai ganhar um outro sentido, em um outro aspecto. Mas sabe que a própria palavra de Deus, é interessante aqui, não é um sentido de um escravo obrigado. Doulos é diferente. Não sei se você lembra, Levítico que fala, que quando chegava o tempo do escravo ser mandado embora, ele era marcado pelo seu senhor e ele podia ir embora. Mas o sentido de doulos, sabe o que é? Eu tenho o direito de ir, mas eu não vou. Eu vou te servir. Servir é ser escravo de Cristo com alegria, não com peso, mas servir ao Senhor com alegria. Veja o que diz o Salmo 102, nós cantamos na igreja. O Salmo 102 diz o quê? Servir ao Senhor com alegria. Não é para servir com tristeza, com o coração pesado, amargurado. E eu vou te falar aqui, irmão, quantas vezes eu já fiz coisa com o coração pesado. E é pecado. É errado. Servir ao Senhor tem que ser com alegria. E sabe o que eu gosto do salmista? Que ele acrescenta mais alguma coisa. Não é servir ao Senhor apenas com alegria. E entrai diante dele com cântico. Não é para servir só apenas com alegria, mas é entrar diante de Deus louvando a Deus, cantando e exaltando ao nosso Deus. Servir ao Senhor, não só por obrigação, mas compreendendo a obra que Cristo fez na minha vida. E como diz o texto lá no 12:2, não tomando forma desse mundo, mas enchendo-se do Espírito Santo e vivendo para a glória de Deus. O versículo 11 é uma chamada para nós. Como nós estamos conduzindo a vida cristã, a nossa vida. Esse texto, eu fiquei conversando com Deus. Quantas lições que eu tirei para a minha vida pessoal. Como eu tenho lidado com meu irmão, com o estudo da palavra e oração, com os meus dons. Eu tenho feito cheio do Espírito Santo de Deus. O meu servir tem glorificado a Deus? A minha vida, ela tem glorificado a Deus? Porque a semana que vem, nós vamos estudar o versículo 12. Eu quero terminar a semana que vem, 12 e o 13. Nós vamos estudar esses dois versículos. Que diz assim, já deixa anotado aí. Alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. Assíduos na oração. Percebe a cadeia de ideias do apóstolo Paulo? Mas isso nós vamos conversar a semana que vem. Mas hoje
eu quero chamar a sua atenção para que a vida cristã, a nossa vida cristã, seja diligente, sem preguiça, cheias do Espírito Santo, e que nosso servir possa evidenciar que nós somos escravos, mas é porque o amor de Cristo nos alcançou, e eu não quero viver longe do meu mestre. Isso produz alegria. Eu vou fazer as coisas, eu tenho alegria. Percebe, irmãos? É essa a ideia do texto. E agora, irmãos, nós vamos ter um tempo de oração. Porque hoje é culto de oração, né? A gente prega a palavra, mas hoje também a gente quer orar por você, né? Os meninos vão trazer lá os pedidos de oração para mim. E nós vamos dedicar tempo à oração. Então, se você ainda não mandou seu pedido de oração, você tem a oportunidade de mandar seu pedido de oração. Mas, enquanto não chega o pedido de oração, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você avalie sua vida. Como está a minha vida cristã? Pastor, mas nós estamos passando no meio de uma pandemia. Eu só quero lembrar, irmãos, que essa carta foi escrita para Roma. Tempos difíceis que aquela igreja viveu. Eu não quero entrar no mérito agora, mas Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma. Tempos difíceis. Os amados irmãos nossos passaram lá atrás também. Perseguição. Mas eles vivenciaram verdadeiramente. Eles viveram no fervor do Espírito. Eles serviam ao Senhor com alegria. Com alegria. Aonde eles passavam, eles expressavam essa alegria. Então eu quero orar por você, meu irmão. Aí na sua casa, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra, Pai, possa encontrar lugar no coração, Pai. E que também, Pai, assim como chacoalhou minha vida, se alguém está vivendo, Pai, uma vida, como disse uma pessoa, cansado, desanimado, que o Senhor renove, Pai, as forças. Encha de alegria, Pai. Porque é bom te servir, Pai. Mas é bom te servir com alegria, com cântico, com júbilo nos lábios, Pai. É bom te servir. E que os nossos dons, os nossos relacionamentos, as pessoas possam perceber que estamos cheios do Espírito Santo. Que é o Senhor que nos conduz, Pai. É o Senhor que nos conduz. Ó Pai, aviva, Pai, a tua igreja. E eu creio no avivamento porque domingo após domingo, quarta após quarta, nós temos pregado a tua palavra. Muitas vezes palavra, Pai, que vem de confronto ao nosso coração. Mas é a tua palavra. E a tua palavra é única, que é capaz de ferir para curar. Somente o Senhor tem essa capacidade de ferir, curar as feridas, Senhor Deus. Somente o Senhor tem esse poder. E nós vamos perseverar, Pai, pregando somente a tua palavra. Porque é na tua palavra que nós encontramos vida e vida abundante, Pai. Que são palavras do Senhor, Pai. Então abençoe a tua igreja. Fortaleça a fé de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar o pastor Joel, que vai estar conduzindo esse momento.
Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que a graça de Deus esteja na sua vida. Antes de separarmos esse nosso tempo, a oração, quero ler um trecho da carta de 1 Pedro, capítulo 3, onde Pedro fala sobre oração. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Pastor Lucas tem falado sobre isso. É uma mensagem tão recorrente nas Escrituras. Por que será? Quase todos os livros, amem-se, amem-se, amem-se. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Que coisa maravilhosa! Que herança Deus tem para os seus filhos, bênçãos. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem não quer, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua oração. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Foi exatamente isso que nós estávamos ouvindo agora há pouco. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Que contradição, não? Deus ouve a nossa oração, bênção por herança, e ainda que venhamos sofrer por isso, vamos ser felizes. Porque Deus sempre tem coisas boas para nos dar, quando ouvimos e praticamos, e temos sido desafiados nessas semanas, por esse texto de Romanos, capítulo 12. E pelo jeito Pedro pensa igualzinho, pelo jeito não tem escape, né, irmãos? As coisas de Deus sempre são boas. Deus ouve, os seus ouvidos estão atentos à oração do justo. Vamos nos dedicar à oração. Mas essa oração tem que estar acompanhada de uma vida se afastando do mal, fazendo o bem, fazendo aquilo que é certo, cuidando da língua, guardando os lábios. Bondoso Deus, Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra nos conduz à vida, ela retrata de uma maneira tão contundente e objetiva as realidades da nossa vida, que ela muitas vezes nos desconcerta, pela maneira direta e que nos atinge de maneira muito forte, contundente. Quando nos fazem mal, a nossa tendência é que retribuir com o mal. Se nos insultam, se nos xingam, não queremos levar um desaforo para casa.
Mas o Senhor nos manda fazer o contrário. Bendizer. Porque essa é a nossa vocação. E ali está, por herança, a tua bênção. Porque a tua herança, ela ultrapassa a qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Se nós queremos ter dias melhores, guarda os nossos lábios, ajuda-nos a fazer o bem. Num ambiente de tanta polêmica e conflitos, o Senhor nos chamou para buscar a paz com perseverança. E o Senhor está de olho na gente. E o teu ouvido está atento à nossa oração. Mas o teu rosto é contra aquele que praticou o mal. Ó Deus, ajuda-nos a fazer sempre o bem. Conduz-nos nesses caminhos, os caminhos do amor, com todo o fervor do Espírito, com toda a alegria, comprometidos, amarrados, como um escravo que quer fazer o melhor para o seu Senhor. E Tu és o nosso Deus. Pai querido, intercedemos pela vida da Jana, que está numa situação completamente delicada, humanamente já não há mais esperança. Mas até o último suspiro, Tu és o nosso Deus, que a Tua vontade seja feita, e clamamos, ó Pai, clamamos pela restauração da Jane que está lá em Salvador, que a sua família seja fortalecida nessas horas, e por amigo do pastor Horst, João Henke, que vai passar por uma cirurgia no coração, na aorta, que o Senhor esteja com ele nessa cirurgia e com toda a sua família. Oramos pela avó da Pâmela, Dona Nena, está com 91 anos, está com Covid, tem alguma infecção. Pai querido, põe a Tua mão sobre a vida dela, também sobre toda a sua família. Bondoso Deus, esteja cuidando da vida dela. Pelo Caio, marido da Roseli, ele também não está bem de saúde. Pai, esteja fortalecendo a Rose ali, os seus familiares, e o Caio. Pai querido, põe a Tua mão sobre a vida dele, esteja restaurando, e que ele também, o coração dele seja inteiramente do Senhor. Abençoa a vida dele, ó Pai. Muito obrigado, Pai. O Joacir está grato pelos cuidados de Deus, e nós somos gratos, ó Pai, como o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor sabe que a gente tem procurado agir dentro das orientações médicas, do melhor cuidado. E muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem protegido, mesmo aqueles irmãos que foram acometidos da Covid, foi de uma maneira branda, suportável. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada família, protegendo. Algumas vezes, ó Pai, a gente teve que segurar o nosso próprio ímpeto, principalmente, ó Pai, com os pequenos grupos, e quanto cuidado a gente tem com as vidas. Bondoso Deus, ajuda-nos a ter sabedoria em fazer aquilo que está de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai. Pela mãe da Salete, a Maria Ângela, também pela saúde dela, ela está frágil com vários problemas. A Rose está pedindo oração aí. O Mozart também está grato
porque houve uma liberação de vaga para que o Léo possa ser curado, tratado. Abençoa, Pai, essa vida, que o Mozart e a Lidiane possam ser aquela testemunha, aquela bênção na vida dele, e ele possa, acima de tudo, Pai, conhecer a Cristo na sua vida. Obrigado pela família do Mozart, que está bem, que a Josi e o Maneco sejam fortalecidos, tocados pelo Senhor, que ali eles possam experimentar a vida abundante, a vida de paz e alegria, a bênção do Senhor, que é aquilo que o Senhor pode fazer. Pai, que a Tua glória esteja ali, nessas vidas, e obrigado, Pai, e junto com a Sandrinha a gente é grato por mais um dia, por mais esse culto. Nós Te louvamos, ó Pai. Todas essas vidas são vidas preciosas, são famílias preciosas. Bondoso Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Que o dia de amanhã seja um dia de vitória, de alegria, um dia de testemunho para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar esses tempos. Pai, que o Senhor dê equilíbrio, sabedoria, mesmo em dias de sofrimento, de ansiedade, de tristeza. Precisamos do Senhor, que Teu Espírito esteja nos fortalecendo. Esteja cuidando, Pai, das crianças. Lembramos, ó Pai, dos profissionais de saúde que estão aí esgotados, lutando pelas vidas, lutando com as faltas de recursos, de medicamentos, sofrendo com as limitações que eles têm ali nos hospitais. Bondoso Deus, muito grato por essas vidas, que o Senhor esteja com elas, pela nossa nação, pelos momentos turbulentos que ela tem passado. Bondoso Deus, esteja cuidando de nós, que o Senhor faça a Tua vontade. Pai, que as autoridades possam ter consciência das grandes responsabilidades que elas têm diante de Ti, não somente diante de nós, diante da nação, mas diante de Ti. Quantas vidas foram ceifadas e que partiram por causa de toda uma desestrutura, negligências, omissões. Pai, que os nossos governantes possam se unir, esquecer as suas rivalidades, os seus ódios, e voltar-se àquelas práticas que conduzem à vida, que restauram a saúde, que restauram o trabalho, que dão paz a uma nação tão perdida. Pai, que o Teu amor esteja sobre essas vidas, que a Tua sabedoria esteja nesses corações. Há quantos irmãos que estão com os seus trabalhos parados, a sua renda debilitada. Enquanto olhamos para outras nações onde estão voltando à normalidade, nós estamos ainda em meio a um caos, a dor, a morte. Pai querido, tem misericórdia da nossa nação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que o Teu povo, Pai, dobre o joelho para clamar, para buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Porque é no Senhor que encontraremos os recursos, as direções, todo o suprimento que precisamos. Tu és Deus, Tu és o nosso Deus, ó Pai, ajuda-nos nesses dias tão difíceis. Mas o Senhor está conosco, e como acabamos de ler, todavia, mesmo que venhamos a sofrer, mas porque praticamos as justiças, seremos felizes. Não temam aquilo que eles temam,
e não fiquem amedrontados. É a palavra do Senhor, é a palavra de vitória, a palavra de bênção que o Senhor tem para a nossa vida. Essa é a nossa herança. Te somos gratos e esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, uma noite bem gostosa de descanso, que a semana seja uma semana de vitória, de alegria, né? E domingo estaremos juntos, talvez presencialmente, e aqueles que não puderem também, 10 horas da manhã, temos a transmissão do culto também. Boa noite, uma boa noite, Deus os abençoe.